direção de Deus, a boca de Deus para nós está aqui, amém? Então nós precisamos entender mais e mais, cada dia mais, sobre o que o Senhor tem dito e já disse e continuará dizendo sobre nós e sobre o plano perfeito dele, amém? Então nós precisamos debruçar em cima disso. Então nós temos aí esse momento que é a escola bíblica. Então eu quero te convidar, te fazer um convite, porque é importante. Então fique livre para estar aqui e ser abastecido da palavra do Senhor, amém? Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Se você está vendo a gente assim arrumadinho, é porque a gente combinou, tá? De estar arrumadinho hoje. A gente quis entregar a nossa melhor vestimenta para Jesus. E não tem nada errado se você está com sua roupa normal, tá? Não tem nada de errado. Não tem nada de errado também quem está mais arrumadinho, porque foi o nosso combinado de entregar para Jesus. E antes de eu entrar na palavra, teve uma pastora que ela veio aqui e ela falou que sonhou com os jovens, lembra? Não sei se vocês lembram disso. Que ela não conhecia a nossa igreja e antes de estar aqui ela sonhava e via uma igreja que tinha muitos jovens. E a igreja tinha o fundo da parede preta e tinha muito temor na Santa Ceia. E ela via uma nuvem branca do Espírito Santo sobre os jovens na ceia. E de lá para cá, o nosso posicionamento com relação à Santa Ceia mudou bastante. E isso foi uma ideia que surgiu dentre os meninos, acho que foi o Guto que sugeriu, inclusive. Mas eu acho maravilhoso isso, porque esse é um dia importante. E nós vamos honrar o dia importante para o Senhor Jesus, porque Ele pediu para que nós fizéssemos isso, nós lembrássemos do nome dEle e falássemos a respeito da ceia todas as vezes. E nosso ato como igreja é fazer todo o primeiro domingo do mês. E é o dia de nós realmente valorizarmos isso. Mas fique em paz, tá? A gente está brincando aqui de estar assim, né? Digamos assim. A gente está como grupo querendo dizer algo para o Senhor. Olha, Senhor, nós estamos te entregando o nosso melhor, mas não tem nada de julgamento aqui em cima disso. O que muda a religiosidade da santidade é só a intenção do coração. Então a intenção do coração nesse momento não é julgar ninguém que não está assim, mas simplesmente agradar aos olhos de Jesus, amém? Então fique à vontade na presença do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito de vida libertou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas o Espírito conduz à vida, porque a aspiração à carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, entretanto o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito, aquele que ressuscitou dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores. Repita isso comigo. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Amém? Vou continuar agora. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão.
mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Repito, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que estão são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofrermos com Ele, também seremos com Ele glorificados. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra que ilumina, Senhor, a nossa vida. Pai, reflita, Senhor, a Tua mensagem a nós, Senhor, à medida que o apóstolo Paulo disse aqui, à medida que o Espírito Santo deseja ministrar os nossos corações hoje, que a nossa mente, Senhor, não esteja presa, Senhor, a preocupações, que a nossa mente nesse momento não esteja, Senhor, presa, Senhor, a outras coisas externas, a mensagem, Senhor, ao nosso celular, mas que a nossa mente esteja ativa e cativa a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. É interessante e importante nós compreendermos esse texto de Romanos 8, a qual o apóstolo Paulo está explicando o que é a graça de Deus e o que é a lei. Ele está dizendo claramente que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas ele está explicando os detalhes por detalhe. Então, o primeiro ponto que passa aqui é: nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não andar, não caminhar segundo a carne, significa que você aceitou a Jesus, e aceitar a Jesus é um ato de morrer para si mesmo. Quais são os efeitos de um aceitar a Jesus? É um batismo posterior, né? É onde nós dizemos fisicamente um ato espiritual de que estamos morrendo para a nossa carne, para as nossas decisões. Estamos morrendo para aquilo que é nosso. E estamos nascendo para Cristo. Ou seja, o ato de batizar-se significa nascer de novo. Nascer de novo é resetar a vida, né? Quando alguém é quase atropelado ou às vezes é atropelado, mas sobrevive, quase morreu, fala geralmente que nasceu de novo, não é assim? Olha, eu nasci de novo porque aquele dia era para eu ter morrido. Mas para nós que somos cristãos, nós temos o hábito de dizer que nós nascemos de novo a partir do momento que nós aceitamos a Jesus e dizemos assim: esse é meu mestre e ele pagou o preço da lei por mim. Então, quando há uma condenação na nossa lei, significa que a pessoa precisa pagar os feitos dela com algo, com alguma atitude. Então, a quem roubou precisa pagar a condenação do roubo quando isso chega diante do juiz. Como? Muitas vezes ficando preso, né, por um período. E aquele período é o tempo de condenação que está disposto ali. Nós precisamos entender que havia uma condenação para nós. A partir da medida do pecado de Adão, todos nós estávamos condenados a não conseguirmos coabitar com Deus. E havia a lei de Deus. Só que a nossa carne, ela não conseguiria viver plenamente de acordo com a lei. Então aqui ele fala: pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade do pode ser. Nossa carne, ela não consegue ser sujeita à lei de Deus, ela não consegue se submeter. Então o que Cristo faz? O que Deus faz? Encaminha Jesus para nós, para que Ele exerça a condenação de morte. Ou seja, Deus, Ele não tem um plano ruim para a tua vida.
Deus não tem um plano de inferno para você. Cutuca aí, fala assim, ó, Deus não tem um plano de inferno para você. Porque senão Jesus não teria vindo. Ou seja, Deus não quer um inferno para nós. O inferno não foi criado para nós. O inferno não foi planejado para nós. O pecado também não foi planejado para nós. Mas o pecado significa simplesmente a contrariedade da vontade de Deus. Se Deus deseja A e fazemos B, é pecado. O que é interessante nós entendemos aqui, com base na palavra do Senhor. Se já está pago o preço, por que então podemos ainda viver algumas coisas repetidamente pecaminosas então? Já que Jesus pagou o preço, qual é agora então a solução? Já que Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás e eu ainda peco, qual seria então a solução? O pecado não é o motivo de nós irmos para o inferno, mas sim a falta de arrependimento, a falta de reconhecimento. É isso que nos leva ao inferno, porque Jesus já pagou o preço. Ou seja, nesse momento o que é necessário? Eu reconhecer quem é Jesus, o que Ele fez, mas reconhecer quem eu sou, o que eu fiz, o que eu erro, onde eu erro, para que eu possa compreender que eu estou em Cristo. Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo é o mesmo. Nós temos o Espírito Santo em nós. À medida que temos o Espírito Santo em nós, não vivemos mais para nossos prazeres. Não viver mais para o seu prazer não significa que você não caia, mas significa que você vive para não cair. Você vive para não errar. Você vive para fazer a vontade de Deus. Pela sua força? Não. Aí que é a graça. Isso é a graça. Porque não é pela nossa capacidade. Não é pela nossa capacidade de não pecar. É pela nossa capacidade de se arrepender. Quanto mais eu me disponho a me arrepender, eu me disponho a mudar a rota todos os dias que me leva ao pecado. Ou seja, se algo me faz pecar, e eu vi que o caminho que eu estava fazendo me tornaria a cair ao pecado, então eu mudo essa rota, porque eu vivo em arrependimento. Então eu mudo a rota que me levaria ao pecado. Todos os dias eu mudo a rota. Se eu cair, então eu reconheço que caí. Eu chego diante de Jesus e me arrependo porque eu errei. Mas isso torna a minha luta constante. Só que esse processo se chama santificação. Esse processo ele é constante. Nós achamos que é de repente, eu batizei, eu vim e fiz um ato de nascer de novo, e achamos que o ato de nascer de novo significa que naquele instante tudo mudou. Sim, tudo mudou no meu entendimento, tudo mudou na forma de pensar, tudo mudou na forma com que eu olho a minha vida, tudo mudou na forma com que eu lido com as coisas. Porém, a minha carne não mudou, porque ela não consegue se submeter à lei de Deus. Mas o meu entendimento sim. Então, à medida que o meu entendimento muda, o Espírito Santo trabalha o arrependimento sobre aquilo que eu faço. Então, todos os dias nós acordamos e temos a consagração do nosso dia ao Senhor. E nós saímos dispostos, disponíveis ao Espírito Santo, dizendo: eu não vou cair hoje.
Hoje eu vou honrar o nome de Jesus. Hoje, novamente, eu acordo dizendo: Senhor Jesus, Tu és o meu Rei. Todos os dias eu aceito a vontade de Jesus para mim. Todos os dias eu aceito a vontade do Espírito Santo para a minha vida, dizendo: não quero isso, isso não é legal, isso não é confortável. Mas o desprazer pelo pecado, ele é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te dá o sentimento que ele tem com o pecado. Ele te dá o sentimento que ele sente contra o pecado. E aí a gente fala assim: nossa, isso é muito ruim, eu preciso mudar. Jesus, como? Eu não consigo. Aí o Espírito Santo vai te dando ferramentas. O Espírito Santo vai te dando formas diferentes de falar, à medida que você deposita a sua mente, o seu coração na palavra do Senhor. À medida que eu deposito, eu me inclino. Eu inclino os meus pensamentos para isso daqui. Porque eu entendo que se aqui está a palavra de Deus, então eu preciso ouvir o que as palavras de Deus estão dizendo para mim. O Espírito Santo se encarrega de realçar isso aos nossos olhos e dizer: olha, aqui diz isso, mas ainda não está tão ajustado, ainda não está tão alinhado, e nós reconhecemos o que o Espírito Santo diz. Dizemos: é verdade, eu ainda não estou alinhado com a imagem de Cristo. Porque os que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Se inclinar para as coisas da carne significa que eu vou viver para o meu prazer, eu vou viver para a minha vontade, e eu vou viver para os meus interesses. É isso que significa. E viver, se inclinar para o Espírito, significa eu vou viver para as vontades de Deus, eu vou viver para as vontades que Jesus tem para mim. É isso que significa, ponto. Eu vou me inclinar à vontade de Deus e não à minha. Quando nós levamos para a prática isso, se torna o desafio de todo cristão. De, meu Deus, o quanto eu preciso me arrepender, o quanto eu preciso mudar, o quanto todos os dias eu preciso trabalhar isso em mim. E esse sentimento de angústia que dá quando a gente olha para nós mesmos, essa agonia que nos dá, esse sentimento ruim, ele é fundamental. Ele é fundamental que você se sinta mal. Nós não podemos ignorar isso. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma geração que não quer ouvir nada que se sente mal. Mas pode ser a verdade, mas não quer ouvir. Nós vivemos numa geração de jovens hoje que não pode ouvir a verdade. É melindre demais. É muito fraco emocionalmente para ouvir o não. É muito fraco emocionalmente para ouvir: não é agora. Não é para você isso. Então nós precisamos compreender que quando nós olhamos para Jesus, nós ouvimos um pedido de morte. Eu costumo falar bastante que o diabo ele tenta inverter o sentimento do suicídio com aquilo que Deus planejou, sabia? É a mesma coisa. Deus planejou a morte para nós, porque Ele morreu por nós. Mas Ele planejou a morte das nossas vontades, para a vida de Deus em nós. Enquanto o diabo enche a vida do ser humano de angústia, para que ele queira morrer de fato para a vida dele. Quando Jesus já está falando assim: se você morrer para os seus sentimentos, o que importa o que alguém vai dizer sobre você? Se você morrer para os seus desejos, o que importa se você não viveu os seus sonhos? Se você morrer para eles antes, do que vai fazer efeito a sua vida? Se não os frutos dela.
Quando nós olhamos e alguém nos ofende e nós não reagimos à nossa forma, nós reagimos à forma de Deus, isso é morrer. Quando nossa carne quer olhar algo e nós falamos, não irei olhar isso, acabei de morrer. Quando algo é errado diante de Deus e eu escolho não fazer, eu estou morrendo constantemente. O que Jesus pede? Com amor Jesus pede: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Nega-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar a si. Isso é cruz. É uma troca. Na verdade, é uma graça de Deus para você, te dando vida. Porque quem morre para si é feliz. Sabe por quê? Porque Deus criou a gente para isso. Quando eu olho para minha esposa e eu só penso em receber amor dela e não em dar o amor que ela merece, eu sou infeliz. Porque eu só quero olhar para a minha expectativa. Qual a expectativa que eu criei no meu casamento? Aí eu penso no que seria impossível de ela fazer, porque eu estou projetando algo que não é ela, então eu quero um amor totalmente diferente. Quando nós viemos à igreja e nós criamos expectativa nas pessoas que estão aqui, eu espero que eu seja recebido com um tapete vermelho, e olha, todo mundo me abraçou, e olha, todo mundo fez eu me sentir amado, porque eu não consigo me sentir assim. Quando nós criamos expectativas dos nossos pais, dizendo, nossa, ele deveria se preocupar comigo, eu fiquei doente, deveria ter ido no hospital me visitar, eu fiquei ruim, nem perguntou se eu estou bem, eu cheguei chateado, nem perguntou se eu estou bem. Eu estou olhando para mim, e eu estou vivendo para os meus sentimentos. Agora, quando eu olho para minha esposa e falo assim, não importa como ela vai me tratar, eu vou fazer ela feliz, eu me torno feliz. Porque ela feliz me faz feliz. Mas a gente quer receber primeiro. Isso não é morrer. Isso não é morrer. Mas Jesus te pede que você morra para os seus sentimentos com as pessoas. Jesus pede isso. Porque quando você fala assim, não vou viver à base do que eu quero, vou viver à base do que Cristo manda, e Cristo manda que eu ame a minha esposa como Ele amou a igreja, então eu olho para minha esposa e eu não olho para mim. Quando eu venho à igreja e Cristo me pede que eu ame as outras pessoas e não olhe para mim, eu negue a mim, então não importa se você fala bem de mim ou mal, eu vou entregar o amor de Cristo para ti. E não importa se você não falou comigo ou não olhou para mim, ou não importa mais se você não falou ou não me cumprimentou como eu achava que deveria ser cumprimentado. Não importa mais se eu consegui a atenção que eu queria receber. Não importa se na minha casa os meus pais me tratam como eu achava, como eu criei a expectativa de que o mundo de Deus gira em torno de mim. Essa verdade mudou quando eu conheci Jesus. Não é mais sobre mim, é sobre Ele. E o amor dele em mim me transforma a uma medida que eu consigo olhar para o outro. Deus não criou o espelho para nós, Ele criou os nossos olhos, para que nós olhássemos as coisas e víssemos as pessoas. Então Deus criou os seus dois olhos, mas o homem criou o espelho para si, para olhar para si. Deus quer que você olhe para a sua esposa, para o seu esposo, como Ele olha para eles. Para ele ou para ela. O Senhor quer que você olhe para o seu pai, para a sua mãe, como Ele olha. E como Deus olha? Deus quer que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Vira para ela, olha para ela assim, fala, eu vejo você como Deus te vê. É isso.
Eu já dei esse exemplo aqui, mas Deus olha para nós como um terreno. Às vezes a gente olha, né, um para o outro e vê um terreno vazio ali, sujo, terreno com lixo, com coisas. Quando nós olhamos pela ótica humana, nós olhamos como o vizinho daquele terreno, que olha para aquele terreno sujo, cheio de coisa. E fala, meu Deus, esse terreno é uma porcaria aqui do lado da minha casa. Ele traz aranha, rato, bicho, sujeira, lixo, fedor. Quando nós olhamos para o defeito humano de alguém e apontamos o defeito humano, nós não estamos olhando como Jesus manda que nós venhamos olhar. Nós estamos olhando com aquele terreno, a realidade do hoje daquele terreno. Então nós estamos olhando e falando, nossa, que pessoa ignorante, nossa, que pessoa ruim, nossa, que pessoa mal criada, mal educada, nossa, que pessoa faladora mal das pessoas, que inconveniência. Nossa, eu vou ficar longe de pessoas assim, eu vou deletar, eu vou tacar fogo nessas pessoas, né? Nossa geração gosta de tacar fogo nas pessoas, né? Eu vou excluir essa pessoa da sociedade, eu vou excluir essa pessoa das minhas redes sociais. Agora, quando nós morremos para nós olhamos para essa pessoa e falamos assim, Deus vê um plano maravilhoso na vida dela. Deus vê um plano de salvação, então eu não posso reagir a ela como ela reage a mim. Eu não posso me comparar ao pecado do outro, porque ele pecou e me atacou e eu vou atacar. Eu não posso me comparar ao pecado do outro, porque o que ele vive é por conta que ele ainda não compreendeu o plano que Jesus tem para ele ou para ela. Então essa pessoa, ela vive para aquilo mesmo. Mas nós, como servos do Senhor, nós olhamos e falamos assim, tem jeito, porque teve para mim. Tem perdão, porque Deus me perdoou. Tem o meu perdão, porque Cristo me perdoa todos os dias. Tem perdão para essa pessoa, porque tem perdão para mim. Quem sou eu para dizer que alguém não merece o meu perdão, quando eu sou perdoado todos os dias por Jesus? Ah, mas você não sabe o que ela fez. Ah, mas quando nós apontamos o pecado do outro, pode ter valor de pecado. Quando é o nosso, não pode, é tudo igual, né? Então, quando a palavra é sobre perdão, então agora os pecados, eles não têm mais nível. O nível desse aqui é maior. Não tem mais nível de igualdade. Isso é hipocrisia. O Senhor pede que nós venhamos perdoar todos. 70 vezes 7. Então perdoe, à medida que tiver que perdoar. Talvez não tenha vida suficiente para perdoar 70 vezes 7 alguém, né? Mas o que o Senhor espera de mim, de você, o que o Senhor espera de nós é morte. O Senhor espera que nós venhamos morrer para a nossa vontade, porque em vão é errado dizer que nos batizamos mudando de vida, quando tropeçamos na primeira esquina e não mudamos o nosso comportamento. É enganoso vivermos um evangelho onde nós dizemos que somos de Cristo, mas o Espírito de Deus, de Cristo, não está habitando em nós. Porque quando o Espírito de Cristo habita em nós, existe transformação. A nossa inclinação, ela é para onde? Aonde você deseja inclinar o seu coração, o Senhor quer ser o centro da sua vida. O centro das suas decisões, o centro das suas emoções, o centro das suas vontades, o centro do seu querer. Porque quando você morre, acabou. Então se eu vivo para Cristo, então é tudo de Cristo. Meu pensamento, minha visão, minha boca, meu ouvido. Você está ouvindo o que Cristo ouve? Você está falando o que Cristo falaria dentro da sua casa? Você está ouvindo o que Cristo ouviria? Será que Cristo compactuaria com o que você ouve? Será que Cristo se posicionaria como você se posiciona? Será que Cristo está no mesmo posicionamento que nós estamos vivendo? Mais uma vez, o Senhor nos perdoa. À medida do nosso arrependimento. À medida que falamos assim, não estou vivendo ainda
100% Cristo. Ainda não estou vivendo e eu preciso viver, porque é Ele em mim, é sobre a outra pessoa e eu estou vivendo achando que é para mim. Eu estou vivendo achando que é para mim. É só se arrepender de novo, mais uma vez, e continuar com Cristo mais uma vez, dizendo: Espírito Santo, vem comigo, me ajuda, me fortalece. Mais uma vez eu preciso de Ti, Espírito Santo, para que eu venha me levantar e mudar a direção da minha vida, mudar a direção das minhas escolhas, e mudar a direção das minhas falas, dos reflexos que eu tenho. Então, em nome de Jesus, que nesse momento você possa se posicionar diante de Jesus. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui e te convidar a ficar em pé.